Então, bom dia a todos. Essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia da Escola de Medicina e aqui do Hospital do Rio, Fundação Oswaldo Ramos. E nós temos discutido nessas últimas semanas alguns assuntos que são nossos do cotidiano, especialmente no tratamento na cadeia de assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Na semana passada, a doutora Lívia falou sobre o modelo de fluxo assistencial para otimização do acesso vascular em hemodiálise em Belo Horizonte. É um sistema que ela montou e está aprimorando. E hoje a discussão nossa é o gerenciamento do acesso vascular para a utilização da hemodiálise. Nós agradecemos a presença do Dr. Danzi, Dr. Oswaldo, os gestores de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, que estão muito envolvidos com a proposta de solução para essa questão. Talvez até fazendo um projeto semelhante para disponibilizar centros especializados no acesso à diálise, tanto hemodiálise como hemodiálise peritoneal. E lembrando que a Bíblia sempre fala que o acesso é essencial para manter a vida do paciente renal crônico. Se não tiver acesso, a vida dele não consegue ser mantida, ele não consegue fazer diálise. Então, o que nós fizemos hoje, juntamos três grandes cirurgiões vasculares que trabalham com realização de fístula, acesso vascular para diálise. O primeiro, o Dr. Fernando Moraes, que é cirurgião vascular aqui do Hospital do Rio. Ele não faz só fístula, ele está aqui disposto a atender todas as complicações vasculares que nós temos, está sempre disponível, querendo manifestar a gratidão nossa pela sua competência, pela sua disponibilidade. É graduado aqui na Escola de Medicina em 2001, fez residência em cirurgia vascular aqui na escola, na Universidade Federal, e era uma pessoa que se dedica à assistência de maneira integral. Depois, o Dr. Caio Fracasso, que é advogado, que é cirurgião vascular do Hospital da Medicina Portuguesa, graduado em 1998 na Medicina de Jundiaí, fez residência geral no Hospital de Araguá, residência em radiologia intervencionista e cirurgia vascular pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é cirurgião dedicado à cirurgia vascular na Medicina Portuguesa. O Dr. Jussune, que é um cirurgião vascular graduado aqui na Escola de Medicina, fez residência em cirurgia vascular aqui, e ele dedica a vida dele a fazer fístula. Qual é o máximo de fístula que você faz num dia? Se você não falou que ele chegou a fazer 20 fístula num dia, você pensa que tem uma equipe em volta dele. É ele sozinho. É ele, o paciente e os instrumentos que ele faz lá, que antes de fazer algumas fístulas. Ele trabalhava aqui, então isso é uma lenda da fístula aqui no Brasil. Todo paciente renal crônico tem o nome do Sussu, e principalmente quando tem uma dificuldade de acesso. E nós vamos seguir essa ordem, então, Fernando, depois o Caio, e por último o Sussu, mais uma vez agradecendo a dedicação do Dr. Dante e do Dr. Oswaldo, estão colocando assim, na solução desse problema. Começa assim, com um paciente que precisa de diálise numa unidade de emergência, que tem um acesso provisório, e não é fácil de passar, tem possibilidade de complicações. Depois, aqueles pacientes que estão em acompanhamento do conservador têm dificuldade para obter uma fístula ou um acesso antes de começar a diálise. E aqueles pacientes que estão em diálise que têm complicações da fístula também têm dificuldade para resolver. Isso cria uma dificuldade grande o acesso ao transplante quando ele perde o acesso vascular das fossas ilíacas. Então, é uma cadeia inteirinha do paciente que é renal crônico. Hoje, o principal entrave na assistência ao paciente renal crônico, em todas as fases da cadeia, é o acesso vascular. Obrigado, Fernando. Obrigado. Eu vou começar o assunto, eu vou fazer uma apresentação introdutória, depois o Sussumo do Caio vamos esmiuçar alguns aspectos da questão dos acessos vasculares. Vou falar principalmente sobre o gerenciamento do acesso vascular para a otimização da diálise. O que eu quero trazer de perspectiva para os senhores é que o acesso vascular não é uma coisa pontual, não se basta, ele não é só aquele procedimento que o cirurgião vascular faz no centro cirúrgico.
ele não é definitivo, ele é um contínuo. Faz parte de uma linha de cuidado, a atenção ao acesso vascular. Permeia toda a jornada do paciente renal, desde a preparação, o paciente quando ele está naquela fase de estágio 5 da doença renal crônica, até no pós-transplante. Todo esse espectro que o paciente passa, a gente tem que dar alguma atenção para o acesso vascular. A magnitude do problema traz, por si só, né, a ideia da importância do assunto. Nós temos estimados aí no Brasil mais de 172 mil pacientes em diálise, em terapia renal substitutiva. E segundo o censo brasileiro de diálise, a grande maioria está na modalidade de hemodiálise e hemofiltração. A gente tem, então, né, com essa quantidade imensa de pacientes em hemodiálise, uma ideia de quanto se depende diariamente de um acesso funcional para fazer esse tratamento. E nós temos na nossa realidade que cerca de 31% ainda depende de catéter. Prótese, 4%, fístula, apenas 65%. Eu falo apenas porque essas metas são bem ambiciosas. Essa taxa de catéter é razoavelmente alta. Eu não sei como que é especificamente em São Paulo, durante o doutor pode me ajudar, mas São Paulo tem quase 1/4 de todos os doentes. Acho que a amostra segue mais ou menos essa mesma proporção. Por definição, o gerenciamento do acesso vascular é um conjunto de práticas clínicas voltadas para planejar, criar, monitorar e manter o acesso vascular de maneira que ele fique funcional para que ele possa ser usado para hemodiálise. Depois o Dr. Caio vai falar bastante sobre a questão de monitorar e manter. O Dr. Suco também vai falar um pouquinho sobre planejar e criar esse acesso com muito mais detalhe. Os componentes principais, então, no gerenciamento do acesso de hemodiálise são, digamos, 4 verbos, né? Planejar, você vai escolher o tipo de acesso, vai mapear as veias, preservar funções, preservar o patrimônio vascular do paciente, patrimônio venoso, né? Para programar a fase com antecedência. A criação da fístula, ou do enxerto, implantar catéter, é a parte onde o vascular aparece mais, é onde entra a questão da técnica adequada. Depois também vou falar de uma questão, que é a questão da estética, anestesia apropriada. Monitorar é seguir esse acesso ao longo do tempo, isso aí é multiprofissional, fazer isso principalmente no exame clínico, pressões de fluxo, questões de recirculação, Doppler, que é discutível se é uma coisa que a gente vai fazer de maneira sistemática ou se vai fazer quando indicado. Manter o acesso é uma questão de intervir quando é necessário, fazer angioplastia, revisão cirúrgica, troca de catéteres, desativação das fístulas, sempre tentando prolongar a vida útil do acesso, reduzir complicações e, consequentemente, reduzir custos. Ainda existe um outro componente que eu acho que se fala pouco, né, mas é muito frequente aqui no Hospital do Rio, a gente vivencia bastante, a questão da retirada do acesso depois quando ele não é mais necessário. Quando o paciente é transplantado, quando o paciente muda definitivamente o método, por exemplo, migra para a diálise peritoneal, é uma atuação, é parte do gerenciamento do acesso vascular, a sua retirada, a sua desativação. Então, quem são os nossos pacientes? São 3 grupos. O paciente que está em pré-diálise, estágio 5 de doença renal crônica, de preparo para fazer a terapia renal substitutiva, e a demanda de acesso vascular é a preservação do patrimônio venoso, a confecção oportuna da fístula e a sua maturação. Os pacientes que são
dialíticos já, pacientes prevalentes. Eles são pacientes que demandam uma vigilância ativa, manejo de complicações e um objetivo que é consensual hoje é minimizar a dependência de catéter venoso, de catéter para diálise, e cuja importância, né, dessa minimização, a gente vai abordar aqui em detalhe logo em seguida. E os pacientes egressos, os pacientes transplantados ou em diálise peritoneal. Esses pacientes a gente pode tentar manter os acessos ativos, na verdade, são acessos ativos que funcionam, mas que são inativos do ponto de vista de utilização, prevenir, o dia pode ser muito úteis, principalmente a questão de fístulas não complicadas, e, quando necessário, a indicação de ligadura, desativação, retirada de acesso. Então, os 3 momentos do gerenciamento é o antes da diálise, preparo, durante a diálise crônica e depois. E os objetivos, né? Antes, evitar o catéter, garantir fístula, durante, maximizar a longevidade das fístulas, minimizar a dependência de catéter, e depois, prevenir complicações tardias, evitáveis, e garantir segurança após a desativação. Com relação aos catéteres, só para exemplificar, para ilustrar, o catéter, são 4 grandes grupos: o catéter temporário, o catéter de curta permanência, também conhecido como Shire, o catéter de um custo mais barato, o catéter de longa permanência, o catéter sem-implantável, o PUFado, o cuff, tunelizado, são sinônimos. O catéter tem um material um pouco melhor, longa duração e um pouco mais elevado em termos de custo. A fístula nativa, com veia própria do paciente, e a fístula que é feita com interposição de material protético, em geral politetrafluoretileno. A classificação dos acessos vasculares, então, é essa. Cada um tem sua indicação principal. O catéter temporário, o ideal seria que fosse usado na urgência, como ponte para alguns acessos definitivos. O catéter tunelizado, quando o ideal seria quando tivesse falência da fístula, o enxerto, aguardando maturação, o enxerto de PTF, quando a gente tem uma rede venosa inadequada, falência da fístula. E a fístula nativa é o padrão ouro, primeira escolha, mas que não é factível em todos os pacientes. Todos têm suas vantagens, todos têm suas desvantagens, a gente não vai entrar em detalhe de cada um, mas uma coisa que a gente pode ensinar de uma maneira geral agora era que de preferência em ordem crescente de cada ano. A fístula é preferível, a fístula distal, radiocefálica, primeiro acesso de escolha, sempre factível. A fístula nativa proximal, bracocefálica ou bracobasílica, seria a nossa segunda escolha, também sempre quando factível. Enxerto PTFI, terceira escolha, braço, antebraço. E o catéter tunelizado deveria ser a nossa última opção, reservada para os casos sem essa possibilidade cirúrgica. A possibilidade cirúrgica, eu quero deixar um pouco enfatizado, é que é uma coisa que tem que ser aproveitada. Isso é que faz a diferença em termos tanto de sobrevida, qualidade de vida e custos. É uma oportunidade que a gente tem que aproveitar. Sempre que há a possibilidade de a gente proporcionar uma fístula, o ideal seria que ela fosse proporcionada. A fístula traz muitas vantagens para o catéter. Estudos observacionais de larga escala e necoanálise, depois, todos esses estudos são, digamos, conclusivos em mostrar que a fístula traz menos morte e mortalidade para os pacientes. Tudo que interessa. Complicações cardiovasculares, complicações de infecção, complicações de qualidade de vida. A mesma coisa, esses estudos mostram para os enxertos funcionam bem melhor para os catéteres também. Então, em geral, o enxerto e a fístula
são os acessos ideais. E o catéter, ele, por si só, ele não é neutro. Ele aumenta a morbidade, aumenta a mortalidade, aumenta a taxa de internação dos pacientes, mesmo quando ele integra, quando ele complica para outras causas. A gente vê que para complicações cardiovasculares ou hospitalização por questões cardiovasculares, o catéter, por infecção, por sangramento gastrointestinal ou outras complicações em geral, a própria internação por causa do catéter, o catéter sempre ele vai chegar aqui como vilão. Ele sempre piora a situação do paciente. O catéter tem seu preço, então, né? Eu não estou falando só do preço clínico, mas também estou falando do custo material dele. Quando a gente vai ver isoladamente o catéter temporário, ele é mais barato, por conta também do material, mas ele tem, então, as consequências de ter uma taxa maior de infecção, taxa maior até de trombose, traz maiores hospitalizações, maior mortalidade. Ele é usado, primeiramente, quando o paciente diálise, em ponte, mas depois eu queria conversar, ouvir a opinião do doutor Medina. Será que a gente não poderia começar a diálise, já que o custo não é tão maior, o catéter tunelizado, já que ele tem menor taxa de infecção, ele tem uma patência primária maior, ele tem menos risco de matar o paciente, menos taxa de internação. A fístula, com prótese, é mais cara devido ao material, e a fístula nativa tem um valor intermediário, que, mostrando, nesse slide seguinte, acaba se pagando. O custo anual estimado de um catéter temporário pode chegar até R$20 mil. Devido às internações por infecção, trombose, etc. E a fístula nativa ainda sai ganhando. Ela paga o preço que ela custa, o preço inicial. Então, isso ratifica aquela minha colocação que a fístula, quando factível, quando se tem veia para se proporcionar essa fístula, essa oportunidade tem que ser aproveitada. Vale a pena. O catéter ainda ele entra como um atrapalhante, né? Ele reduz a chance de sucesso de uma fístula, não só quando tem aquelas tromboses crônicas, aqueles acessos quase impossíveis que a Marcela cuida, né, desses pacientes priorizados, mas, em geral, o paciente que já teve catéter, ele tem pior prognóstico para a gente proporcionar a fístula. E aí leva a esse fluxograma, que não é só um instrumento de decisão clínica, mas também um instrumento de decisão gerencial, para que a gente tente sempre, quando o paciente está no estado 5, buscar ele nessa situação de não urgência, para fazer uma avaliação, identificar a rede venosa adequada e tentar proporcionar a fístula nativa. O ideal é que o paciente siga essa linha de fluxo. No entanto, a fístula não é para todo paciente. É uma coisa que a gente acho que tem agora claro que é a melhor escolha, mas, já que o catéter é tão arriscado, por que tem tanto paciente, 31% dos nossos pacientes no Brasil estão usando catéter? A gente vai pensar, vai tentar discutir aqui com os representantes da secretaria e também com os outros colegas vasculares, colegas nefrologistas. Será que não é uma referenciação tardia, uma falta de integração entre nefrologia e cirurgia vascular? Mas essa integração não existe por quê? Será que existem serviços de cirurgia vascular disponíveis? Se existe um fluxograma, existe um protocolo já acessível para que essa integração exista de maneira eficaz, efetiva? Parte desses 31% dos pacientes é falha de planejamento, mas a gente tem que reconhecer que, em alguns casos, o catéter é a escolha mais realista. Alguns perfis, idosos frágeis, com uma expectativa de vida mais curta,
múltiplas falhas de fístula, anatomia venosa ruim, o enxerto ou o catéter tonalizado podem ser os mais realistas e até mais humanos. Isso denota uma mudança de paradigma que surgiu, né, com a última publicação da diretriz que é seguida quase que universalmente por nós, a DOC. Fala um pouquinho da história, lá nos anos 80, quando, com o advento dos catéteres tonalizados, a experiência americana demonstrou que o catéter virou a primeira escolha. Lá pela década de 90, eles escolheram as consequências, veio que estavam gastando mais dinheiro com as complicações dos acessos do que propriamente com a doença. A solução estava virando um problema. Teve essa iniciativa, do Fistula First, em 2003, pensando a fístula quase como um dogma, sendo a grande escolha, tentou-se muito, mas demonstrou-se ao longo dos anos, estudos, que nem sempre é assim, e hoje o paradigma pode ser um pouquinho diferente. Fístula not so first and not so last. Segmento de manutenção é uma forma também da gente garantir que esses acessos sobrevivam, tenham longevidade. O pilar é a monitorização clínica, vigilância hemodinâmica, e isso é feito de maneira multiprofissional, todos os envolvidos com o cuidado do paciente, não só vascular, não só médico, uma participação importantíssima da enfermagem, especializada em diálise. E a máxima, até mesmo o ditado da gestão, quem não monitora, quem não controla, quem não tem dashboard, quem não tem indicadores, não gerencia. Esses são exemplos de indicadores que a gente pode usar para gerenciar o catéter ao longo do catéter, a fístula, o acesso ao longo da sua sobrevida. Exemplos. Fato prevalente, a gente tem que entender que nós temos uma realidade, temos uma meta, e isso pode ser usado no dia a dia do gestor. Eu quero falar também, que antes de encerrar a minha parte passada com o Sussumo, de um aspecto que vale a pena a gente entender que é importante. A disponibilidade de exames especializados para acesso. É muito difícil da gente conseguir, eu acho que no sistema público, flagrantificar deles, tá? Tem que estar disponível no arsenal. A gente viu que 31% dos nossos pacientes estão requerendo um catéter, grande maioria deles é polimexido, já teve catéter de várias formas, já tem patrimônio venoso consumido. E se a gente quiser ajudar esses pacientes, e parte desses pacientes ser removida, dessa casuística aí de acesso catéter dependente, a gente vai precisar de flebografia. Outra coisa que é muito importante também é a anestesia. Existem técnicas anestésicas que garantem, digamos, uma facilidade da confecção e também uma melhora da maturação da fístula durante o processo, do processo de maturação. Um deles é esse bloqueio braquial, bloqueio regional para fases distais e vasos limítrofes podem fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso na confecção do vaso. Então, é algo que eu queria trazer à tona aqui para discussão depois também. Algo que alguns, como estamos discutindo a possibilidade de montar centros especializados, essa parte é importante ser considerada. Conclusão, o acesso vascular é gestão, também, não é só procedimento, planejar, criar, monitorar e manter o melhor acesso possível para cada paciente, em cada momento de sua jornada, conforme preconiza, as diretrizes, tanto CADORA quanto
a diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia e Cirurgia Vascular, a cirurgia vascular não é um serviço somente de apoio, é parte estratégica dessa linha de cuidado em doença renal crônica. Aqui está um exemplo de tudo que o cirurgião vascular cuida, mas eu vou deixar isso para o Sussumi. O Sussumi vai esmiuçar isso com muita propriedade, aproveitando todo o repertório clínico. Obrigado. Eu agradeço o convite do professor, por estar aqui, para mim é uma honra estar aqui dentro. Agradecer ao Fernando, que tem recebido na sua casa, e Sussumi, uma lenda viva, né, para a gente, e acho que foi o precursor do acesso vascular mundial. Então, a gente... Ele passa. Você quer que eu faça? Não dá, não passa. Bom, falando em acesso vascular ou renal crônico hoje, a gente já sabe que hoje, o Fernando já expôs para nós, que nós temos que ter o dente certo, a escolha do acesso certo, no momento certo, para a gente chegar no nosso sucesso, é isso que o CADOC planeja. A gente tem alguns trabalhos na literatura que dizem que em 2010 eram 2 milhões de pacientes diabéticos, né? E até 2030 esse número vai duplicar. Isso quer dizer que no Brasil, em 2030, nós vamos ter 195 a 300 mil pacientes em diálise. E esses pacientes têm de acordo com estatísticas americanas, tem uma média internacional de 1,19 internações por paciente por ano. Então, quer dizer, às vezes os pacientes internam mais de uma vez. Isso no Brasil, por 170 mil pacientes em diálise, dá 2.300 internações por ano. E as principais causas de internação são infecções principalmente relacionadas a acesso ou complicações do acesso vascular. Então, é por isso que a gente está aqui, porque a gente sabe que principalmente os pacientes que dialisam hoje no Brasil, dialisam por hemodiálise. A grande maioria deles, de acordo com o consenso, por fístula. Aí eu questiono um pouquinho, eu não sei se vocês não, quantos por cento das clínicas de diálise respondem ao censo? Será que são todas as clínicas de diálise que respondem esse censo? Ou será que se 30% das clínicas de diálise respondem esse censo, são as clínicas mais top, são as clínicas mais... Então, eles têm uma boa taxa. Será que essa é realmente a realidade do Brasil? Será que é isso que a gente vê? Então, vamos só explicar rapidinho o que é a fístula arteriovenosa. Quando a gente está falando de fístula, o nosso público hoje, eu sei que é muito abrangente, tem gente que sabe e tem gente que não sabe o que é. Fístula, na verdade, a gente precisa saber a diferença de artéria e veia. A artéria é todo o vaso que leva o sangue para frente do coração, veia é todo o vaso que traz de volta, certo? As artérias são veias profundas, com alto fluxo. As veias existem tanto superficiais quanto profundas. Então, o que a gente precisa para dialisar? A gente precisa... Aí a gente está mostrando a diferença, né, do endotélio da parede da... Se a gente for comparar a artéria com a veia, numa microscopia eletrônica, são completamente diferentes. A parte de dentro do vaso, que é o endotélio, também são diferentes. Então, a artéria está acostumada com alta pressão, a veia com baixa pressão. Então, o que a gente precisa para a criação de uma fístula arteriovenosa? O que a gente precisa para dialisar um doente? A gente precisa de uma via que tenha alto fluxo e seja superficial. Então, as artérias têm alto fluxo, mas são profundas. As veias têm baixo fluxo, mas são superficiais. Então, o que a gente faz? A gente conecta uma veia numa artéria que a gente oficialmente cria uma doença para tratar outra doença. Se a gente tiver uma fístula em qualquer outro lugar do corpo, a gente tem que tapar. No renal crônico, a gente tem que fazer ela ficar ativa. É por isso... Esse é o motivo, pode ir clicando até aparecer a palavra hiperplasia. Esse é a hiperplasia, que é um crescimento da camada interna do vaso, da veia, que vai acontecendo quando a gente cria essa fístula arteriovenosa, é o principal motivo para a gente ter esses problemas, por isso que 30% a 60% das fístulas falham. Então, para a gente ter uma maturação, para que a gente possa usar essa fístula, a gente tem que ter um balanceamento entre o que cresce para dentro do vaso, né, a hiperplasia intimal, com a vasodilatação sustentável. Então, isso precisa ser bem balanceado para que essa fístula mature e a gente possa usá-la
na diálise. Se a gente não tiver a veia adequada, que acontece em vários pacientes de diálise, mesmo porque não existe um cuidado com as veias do paciente previamente, né? Então, a gente, às vezes, pega muito doente sem veia para fazer a fístula, a gente tem que usar uma prótese de PTFE. A prótese de PTFE, como o Fernando já bem expôs, a gente tem várias conformações que a gente pode fazer, geralmente no braço, a gente pode fazer alça de antebraço, semi-braços, alça de braço, ou até na perna. Hoje em dia, nós temos próteses de PTFE que tem 3 camadas de PTFE. Essas próteses são bem úteis, apesar de custar muito mais caro. Por que elas são muito úteis? Porque o paciente não precisa passar por catéter. Quando a gente faz uma fístula com uma prótese dessa, a gente está usando uma prótese de punção rápida. Então, a gente pode puncionar essa prótese em 48 horas. Obviamente, depende da hipnose, do hematoma que fica no pós-operatório, mas conforme você vai fazendo, né, depois da curva de aprendizado, a gente consegue usar uma prótese de punção rápida e a gente consegue funcionar esse doente rapidamente. Então, qual é o impacto na vida do doente? Qual é o impacto do acesso vascular na vida do doente? Né? Quanto tempo ele sobrevive? Nós temos esse trabalho, tem mais de 700 doentes, foram acompanhados numa média de 4 anos e meio, onde a gente chega à conclusão de que todas essas linhas de baixo aqui, ó, são sobrevidas dos pacientes de catéter, inclusive aqueles estão interrompidas. Então, o que acontece? Hoje a gente sabe que o paciente com catéter vive menos do que o paciente com fístula, ou o paciente que tem fístula, mas passou por catéter também vive menos. Esse é um trabalho muito legal, que todo mundo que dá uma aula sobre gerenciamento ou sobre acesso vascular acaba tocando nesse trabalho, porque ele foi feito no banco de dados dos Estados Unidos com 477 mil doentes. Então, ele mostra para a gente o quê? A mesma coisa, que o paciente com catéter ou que passou por catéter, são essas 3 linhas de cima aqui, ó, morrem mais do que os pacientes que foram direto para a fístula arteriovenosa. E isso daqui é super importante para esse tema da nossa reunião. O que ele mostra? O que é patência primária assistida e patência secundária? Patência primária é a periodicidade da fístula se você deixa ela sozinha. Você faz uma fístula e não olha mais para ela. Quanto ela dura? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos. Certo? Então, 20% das fístulas conseguem chegar a 5 anos, se for autólogo, e menos de 10% se for uma prótese. Entretanto, se você gerenciar esse acesso, o que é gerenciar? Você vai fazendo os procedimentos, quando ela vai dando problema, você reforma, aí quando você reforma, você devolve ele para a diálise durante mais 1 ou 2 anos. Você vai de reforma e devolve para a diálise. Então, a gente pode, com isso, até triplicar a vida útil do acesso vascular. Então, se a gente tiver um acompanhamento desse doente, a fístula dá sinais para a gente de que vai dar problema. A gente pode gerenciar esse acesso e, antes de entupir, a gente pode operar e, entre aspas, reformar esse acesso. Porque a gente já sabe, quando o doente chega entupido no pronto-socorro, a nossa chance de sucesso de salvamento é muito menor do que se a gente fizer uma angioplastia ou alguma coisa com a fístula sem entupir. Próximo. E o catéter? Qual é o grande problema dos catéteres? O catéter é um grande vilão. O grande problema do catéter para o cirurgião vascular é principalmente estenose venosa central, que isso torna o catéter uma alternativa esgotável. O que é, Caio, estenose venosa central? Estenose venosa central é isso. Isso aqui é um mapeamento, estou falando tanto para os leigos quanto para os que entendem tudo, já não precisavam ver esse slide, mas como a gente tem uma audiência muito grande nessa reunião, é legal postar. O que a gente vê aqui é a anatomia de uma pessoa normal. Então, ela faz tronco braquicefálico venoso direito e esquerdo, formado pelas veias subclavas jugulares dos 2 lados, desembocam na veia cava superior. Aqui é onde tudo precisa desembocar. A fístula acaba aí, o catéter precisa ficar aí. Quando o doente tem catéteres de repetição, acaba acontecendo algo que é isso aqui. Uma cicatrização desse deságua. E esse é o calcanhar de Aquiles do cirurgião vascular. Hoje existem, obviamente, como a gente tratar isso? Existe. Ou a gente faz angioplastia disso, mas é super difícil. Existem stents que são especializados para esse território.
Hoje, ou então a gente pode usar o Hero Graft, que é um outro tipo de dispositivo que também a gente pode vencer isso aí. Mas para vencer, para também, Fernando, não me deixa mentir. E o catéter tem o seu uso. Logicamente, o CADOC mostra para a gente exatamente onde que o catéter tem a sua entrada. Né? Então, existem indicações para o catéter e a gente precisa saber que elas existem e usar sempre que for necessário. Tem um cara num congresso uma vez que deu uma aula de catéter, ele começou a aula com pantufa, uma pantufa. Ele disse que o catéter é igual a pantufa. Né? Todo mundo usa, mas ninguém sai de casa com ele. Então, o catéter é mais ou menos a mesma coisa. A gente sabe que a gente muitas vezes precisa usar e tem que usar. O que a gente fala sobre a fístula? O Fernando já falou isso, que a gente precisa de uma artéria saudável, uma veia adequada e uma boa anastomose para que ela se feita. Porque a fístula começa no coração e acaba no coração. Certo? Então, se a gente não tiver tudo ideal para fazer esse circuito fechado, a gente não tem um bom acesso. Então, a fístula não é simplesmente uma anastomose. Quais são os problemas que ela pode dar? Vamos lá. Principalmente aneurisma, pseudoaneurisma, estenose, trombose. Então, o primeiro e mais importante na fístula arteriovenosa é a gente saber avaliar essa fístula clinicamente. Então, a gente avalia tanto o inflow quanto o outflow. Exame físico é 75% do diagnóstico. E o que é esse exame físico? A gente precisa saber se ela tem perda do frêmito contínuo, se o pulso, ou se ela deixa de ter frêmito e passa a ter pulso, ou se ela esvazia com a elevação do braço ou não. Sangramento após punção, se o sangramento está aumentado após punção, aumento de pressão venosa na máquina de diálise, um sinal importante, redução do fluxo do PPV, ou pesquisa de veias colaterais distantes. Por quê? A gente tem esse exame físico, que geralmente é feito por alguém da equipe disciplinar, principalmente quem está ligando esse doente na diálise todo dia, a gente tem detecção dos problemas. Aí a gente já sabe, de acordo com a fístula que a gente tem, aonde vai dar o problema, próximo. Então a gente precisa, principalmente, de uma equipe multidisciplinar, uma equipe que seja que tenha um ambiente adequado com ameaça zero. A gente não pode ter, a enfermeira da diálise não pode titubear em ligar para o cirurgião vascular e discutir o caso com ele não pode titubear em atender o telefone e estar sempre disponível, porque a vigilância é o que mais faz esse doente ter sucesso. Então, por exemplo, hoje nós temos 3 tipos de punção, os tipos de punção, pode passar. Os tipos de punção, a gente já sabe quais são os melhores e os piores e para que eles servem. Então, a gente precisa estar sempre treinando o nosso tipo e o nosso grupo para que a gente use as coisas corretas. Então, aqui nós temos 2 complicações muito comuns, que é o pseudoaneurisma e o aneurisma. O pseudoaneurisma é o quê? A falha na prótese, principalmente, ela forma aneurismas que são contidos pelas estruturas adjacentes e os aneurismas verdadeiros, mas são evitáveis se você utilizar punções corretas. Além disso, a gente tem as estenoses por hiperplasia, que é o mais comum. Então, a hiperplasia acontece em toda a fístula arteriovenosa e a gente, hoje em dia, tem como tratar essas fístulas. Quando a gente faz uma fístula, a gente já sabe qual é o problema que a gente vai ter, em quanto tempo vai acontecer e o que a gente vai usar para tratar. Então, isso é completamente gerenciável. Isso é um exemplo que eu estou dando para vocês, uma fístula com uma estenose importante aqui, e a gente consegue, com balão farmacológico ou com balão convencional, mudar completamente esse cenário sem a fístula ter entupido. Mesmo quando ela não matura, com a mesma técnica, a gente pode fazer uma maturação assistida dessa fístula. Mas eu não tenho balão farmacológico, faz só com balão convencional, que você só vai ter uma diminuição do tempo que ela vai ficar pérvia, mas você também vai ter êxito. Aneurismas hoje, o pseudoaneurismas, pode passar o próximo. A gente pode tratar com estente revestido, por exemplo. Poxa, o estente revestido é caro, mas você devolve o doente para diálise no mesmo dia ou no dia seguinte. Então você não precisa internar, você não precisa fazer a internação para passagem de catéter, sabe? Então será que esse custo vale a pena ou não? Isso a gente precisa discutir. Aqui é só para vocês verem o buraco que faz a punção em área na prótese de PTFE. Tá vendo? Então, o estente já passado embaixo. Próximo. Então, hoje em dia, isso também já é uma técnica consagrada. A utilização de
tem serviço também para a gente fazer o deságue da fístula braquiocefálica, que sempre dá um problema no deságue, no cajado da cefálica. É a maneira mais fácil de se corrigir, isso é mais duradoura. Mas não tem stent revestido, então faz só com balão, só vai durar menos, ou faz com barimetal stent, vai durar menos, mas você não precisa internar esse doente para outras coisas, você diminui a taxa de internação, você continua usando essa fístula. E aqui a gente só prova com os trabalhos, tudo isso que eu estou falando, mas eu vou... Pelo tempo a gente vai pular. Isso aqui é um exemplo, volto só, de uma... chegou no PS, a gente fez uma angioplastia de manhã, tipo, 8 horas da manhã a gente fez a angioplastia, no final da tarde ela estava dialisando pela mesma fístula, sem passar por catéter, sem ter. E aí, aqui tem alguns casos que a gente tem junção de todas as complicações, né? Então ele teve aneurisma, ele teve infecção, ele teve sangramento, foi para o pronto-socorro, a gente fez um curativo compressivo e pronto, trombosou a fístula. E aí, perdemos esse acesso? Não. Ele ficou um mês com catéter, a gente fez antibiótico e aproveitamos o mesmo anastomose arterial, porque a veia dava para fazer uma anastomose, jogando depois dos aneurismas, e aqui é uma foto dele já dialisando, demorou um mês e meio para ele chegar nesse ponto, mas a gente passou um PTF, é um homem jovem, a gente não queimou esse acesso, a gente reaproveitou esse acesso para que ele não perdesse o acesso. Vamos lá. Então, se a gente gerenciar, a gente previne complicação, a gente consegue programar procedimentos seletivos, diminui risco, aumenta a taxa de sucesso, aumenta a satisfação do paciente, redução do número e tempo de internação desses doentes e aumento da longevidade dos acessos. Então, a gente consegue criar com isso um polo de saúde prorenal crônico ou agudo em hemodiálise, que a gente consegue dar mais qualidade de gerenciando esse acesso vascular. Pode ver. Hoje, nos Estados Unidos, tem tem muitos centros de acesso de diálise, né? E a gente consegue, eu tive a oportunidade de visitar alguns, e a gente pode ver que eles gerenciam, eles fazem esse trabalho, e geralmente esses pacientes não são nem internados. Eles fazem muita coisa com anestesia local, o paciente vai, faz, e vai embora. Então, a nossa opinião é que não desistir do acesso sempre vale a pena. Então, resumindo, a gente tem que escolher o acesso ideal para o doente ideal, avaliação clínica periódica. Essa avaliação clínica a gente não pode esquecer. E pode ser feito, e é feito pela enfermeira da diálise, pelo auxiliar de enfermagem que faz a diálise, porque é exame físico, e a gente pode discutir isso quanto quiserem. A avaliação, a equipe tem que ser multidisciplinar e sem resquícios, a gente tem que falar muito bem com o outro, para poder gerenciar isso e usar a tecnologia para baratear o processo e a nosso favor. Ali tem o telefone da Nádia, que é a nossa enfermeira que faz todo esse negócio acontecer, e do meu telefone ali, nós estamos à disposição. Eu agradeço mais uma vez o convite e sobre a mesma vez. Bom, então, a ideia aqui dessa apresentação é discutir esse projeto disponibilizar centros especializados para acesso de diálise que possa ter um atendimento do paciente renal melhor do que o sistema como ele é feito hoje, onde pacientes não conseguem o acesso. O Fernando já abordou de maneira clara assim, todas as possibilidades, e o Caio abordou também com a possibilidade de você zelar pela fístula, fazer com que essa pessoa dure mais tempo. E eu, Jussuno, agora faz os comentários finais aí, por exemplo, discussão, né, Jussuno. Obrigado mais uma vez. Jussuno, como eu já disse, todo mundo conhece, aqui da Escola de Medicina, que é a pessoa do Brasil que tem mais experiência com fístula arteriovenosa, e desde o começo da vida dele como cirurgião vascular, se dedicou a isso. Como ele mencionou, vai ser agora, porque a gente vai fazer mais de 20 fístulas num dia só. Um dia de 24 horas. Eu sou envolvido no acesso vascular no diálise, já estão quase 25 anos. Né? Logo depois que eu era residente ainda em 4 e na verdade já tinha uma necessidade grande de acesso vascular dos pacientes da nefrologia, e os acessos praticamente eram realizados pelos residentes do R1. E aí
sem qualidade da fístula, tinha toda uma dificuldade que havia naquela época, e aí pediram para eu fazer, na época era R4. Aí comecei a fazer cirurgias, e veio o chefe da nefrologia na época lá, veio conversar comigo, veio na disciplina, falou assim, o que aconteceu, tio? As fístulas melhoraram, né? Estou operando, né? Tem os fístulas. Aí, então, eles pediram para eu começasse a operar para a nefrologia, foi aí que iniciou a minha carreira no acesso vascular. Essa a nefrologia, tive grande apoio da nefrologia da Escola de Medicina, e aí eu comecei a operar lá na casinha de diálise, no fundo de quintal, lá numa salinha que tinha lá, que ainda deve ter, né? E a gente fazia as fístulas, sabe? Aí depois, quando inaugurou o hospital do Rio, nós viemos para cá e começamos a operar aqui, um longo tempo, estamos fazendo as acessos vasculares até de madrugada. Começar de manhã e até madrugada para o. Então, a fístula intravenosa realmente é o acesso vascular de escolha, né? Então, o acesso vascular, só já foi falado, ele quer se repetir, que ele tem menor qualidade de diálise, menor complicação, a taxa de complicações e a qualidade de vida melhor para o paciente. E é isso que a gente entende sempre quando vai fazer o tratamento do paciente, né? Então, tem um algoritmo do assistente que eu vou apresentar, que é como que a gente faz para chegar na fístula. O mais importante é o exame precoce, né, do paciente com acesso vascular, né, porque a consequência do catéter, né, falando, é a obstrução venosa. Além da infecção, o maior problema é a obstrução venosa. Isso limita a competição de acesso. Aí chega uma hora que acaba obstruindo totalmente a veia central superior e a necessidade de passagem na catéter femoral. E isso a gente procura evitar o máximo possível, isso pode comprometer o reflexo futuro. Então, o prognóstico do paciente pior muito. Então, assim, na abordagem do paciente conservador, né, então ele pode ir para a diálise peritoneal, para a hemodiálise, e a necessidade de dar a preservação das veias, né, como foi falado no remédio anterior. E o paciente em hemodiálise, né, já em tratamento de hemodiálise, ele pode, na melhor das situações, já ter uma fístula confeccionada, já em uso, ou quando não tem uma fístula ainda funcionante, então a necessidade de um catéter, né? E isso pode levar a um quadro de falência de acesso. Então, assim, a falência de acesso pode ocorrer por várias situações, né? Então, a obstrução venosa central, isso vai impedir de você fazer uma fístula venosa, pacientes com cardiopatia grave, doença arterial, periférica grave, importante. Paciente já teve múltiplos acessos, já esgotaram as possibilidades novas de acesso por fístula. Pacientes que têm idade avançada, né, pode também ser um fator limitante. Pacientes com um prognóstico já limitado, né, pacientes avançados. E pacientes que têm um quadro de vida muito comprometido. Então, isso pode ser um fator que a escolha do catéter seja o melhor acesso, né? Então, se os pacientes têm essa situação de falência de acesso, então pode ser indicado, dependendo da situação ali do paciente, a diálise peritoneal, o transplante, ou manter o catéter mesmo como acesso vascular definitivo. Quando não é um paciente em falência de acesso, então deve-se sempre tentar fazer a fístula intravenosa. Então, deve ser encaminhado ao cirurgião vascular, e esse cirurgião pode solicitar um exame, eventualmente para complementar a propedêutica. Então, pode solicitar uma fluorografia, ou ultrassom, né, para mapeamento dos vasos, ou avaliar a veia central para ver se tem uma obstrução venosa central. E, caso seja possível, é feito o agendamento da fístula. E, havendo condições venosas adequadas, então é feita a fístula intravenosa direta, que é o melhor acesso vascular de todos, né? Então, a fístula intravenosa com a própria veia. E quando não tem uma veia adequada, então pode ser realizada uma fístula com prótese. Aí, após a cicatrização da fístula, depois o tempo de maturação da fístula, a fístula
utilizada e retirada do cateter, né? E quando houver é importante a questão da preservação do acesso, né, que já foi falado, assim, e para evitar, para otimizar o uso da fístula, a redução das complicações, né? Então, o importante é o papel da enfermagem na manipulação do acesso, também para evitar as complicações, né? E caso apresente alguma complicação, encaminhar o cirurgião e volta, que pode ser, a complicação pode ser um fator que leva à necessidade de novo catéter, né? Isso volta naquela sequência toda que pode no processo vascular do paciente e encaminhado para ser feita alguma correção. Então, esse é o objetivo da fístula. Essa é uma apresentação muito curtinha que fiz. Não queria ser repetitivo. Então, como pegamos mesmo, três vasculares que lidam com acesso, então a necessidade de acabar sendo repetitivo. Então, eu fiz uma aplicação mais sintética. Mas é isso. Então, o importante é o acesso vascular ser individualizado, né? Foi preconizado pelo último DOC, né? Que é ser individualizado pelo paciente, mas na medida possível, havendo condições, a realização da fístula peritoneal com o melhor acesso vascular. Sussumi, obrigado por ter significa que o Sussumi, quando ele começou na casinha, ele dirigia um Sica Chambord, ainda ele. Sica Chambord é um carro muita gente não conhece, não sabe. Ele era praticamente um posto de gasolina. Então, olha isso. O doutor Acácio, também gestor da Secretaria da Saúde, dirige um programa que nós conhecemos há mais de 40 anos aqui na Escola de Medicina, no transplante, na Fundação Oswaldo Ramos, e ele que direcionou essa ação aqui, junto com a Fundação Oswaldo Ramos, para a gente poder discutir essa questão do projeto de disponibilizar centro especializado no acesso à hemodiálise. Professor Acácio. Está o microfone desligado, né? Está ouvindo agora? Agora sim. Bom dia a todos, bom dia Medina, Sussumi, Lúcio, todos que estão presentes. A Secretaria Municipal de Saúde está estudando, porque a gente tem uma necessidade grande de criar os centros de acesso venoso para o paciente de doença renal crônica. E a ideia é que a gente tenha centros que façam para todos os serviços de diálise. A gente vem conversando com o Dr. Medina, com o Dr. Lúcio, e ontem mesmo nós tivemos uma reunião para discutir sobre isso. Eu acho que é muito importante, porque nós estamos com dificuldade da realização bem feita desse procedimento. Tá? Então, eu acho que a gente precisa conversar, a gente precisa da ajuda de vocês, que conhecem bem o assunto, para que seja dada sequência e realmente efetivar esses centros de acesso no município de São Paulo. Tá? E a gente vem organizando a parte da central de diálise, do encaminhamento do paciente em condições. A gente está tendo o apoio do pessoal da Unesp para criar um fluxo e o acesso faz parte de tudo isso. Se a gente tem um fluxo de acesso bem organizado, a gente não consegue chegar lá. Tá? Então, eu agradeço aí pelos eventos que a gente está participando, tem pessoal meu está aí presente, e vamos em frente para ver se a gente chega num projeto bem organizado. Obrigado pela proposta. Obrigado, Castro. Vamos passar para o Dante e para o Oswaldo, fazer um comentário final, Dante. Dante e Oswaldo. Depois nós vamos continuar aqui, vamos terminar também. Nós continuamos aqui discutindo quais são as possibilidades aquele assunto foi bem secado já, quais as possibilidades que isso possa avançar. A gente quer mais agradecer a toda essa paciência e generosidade pedagógica. Essas reuniões clínicas são muito importantes para nós. Gostaríamos de solicitar as duas apresentações que foram realizadas, acho que elas têm muito a encontro no padrão de qualidade, então, a Secretaria Municipal conseguir dar os esforços finais para a concretização desses centros. E seguir adiante. Muito obrigado. Está disponível no YouTube, tá? A apresentação, todas as apresentações que são realizadas aqui estão disponíveis no YouTube. Então, vou passar para você. Eu só queria agradecer
Mais uma vez, obrigado e vamos aguardar aí o desenrolar das situações aí para ver se colocamos no sistema um pouco mais racional que nós temos hoje. Alguém fez uma pergunta aí, nós temos 20.000 pacientes em fila de espera aguardando uma consulta nefrológica. E isso é uma situação muito ruim para nós. São pacientes, é óbvio que é uma fila não qualificada, né? Pacientes neurológicos, contrato de coluna, urológicos, mas que como esses pacientes chegam hoje no serviço de diálise através dos hospitais, que carece de tratamento. É uma situação muito ruim para o paciente ficar internado, fazendo diálise, internado, internação e aguardando temos cerca de 50 pacientes aguardando em fila para entrar em programa de diálise. Então, esse é o panorama, né, pelo qual precisamos de ajuda de vocês, quer a questão da diálise, mediamente, do acesso ao assunto. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Esse assunto é um assunto que não acaba aqui. Hoje essa apresentação ajuda bastante na orientação dessa decisão. E queria anunciar a reunião da próxima semana, que é a respeito na linha de cuidado, da doença renal crônica, dentro do mesmo assunto. Depois nós vamos ter 2 convidados de fora do país, o Dr. Alan Eichmann e o Dr. Thomas Kahn, vão falar sobre questões relacionadas ao transplante, é uma outra situação que envolve essa cadeia toda. E eu queria agradecer mais uma vez ao Dante, ao Oswaldo, ao Cássio, agradecer ao Fernando, não só por apresentação, mas por toda essa dedicação para o Hospital do Rio, Caio, por ter trazido sua apresentação a primeira vez aqui no hospital. Muito obrigado, Caio. E o Sussume, mais uma vez, pela história que ele criou na assistência. O Sussume praticamente criou uma linha de realização de fístulas, foi formando outras pessoas, e ele nasceu com ele aqui na escola de medicina. Essa capacidade de fazer um número muito grande de fístulas no mesmo dia, uma pessoa só, sem ter alguém que fosse especialista em fazer fístulas. Faz uma diferença tremenda aí. Eu passo a última palavra para vocês. Acho que assim, acho que vocês sim, são todos novinhos ainda, então a gente tem uma história muito longa, né? A história aqui dentro do Hospital do Rio mesmo, né? Que a gente inaugurou, eu esperava para as pessoas que ali, que essa linha é um pouco muito, era a minha sala cirúrgica, antes de inauguração cirúrgica. Aí depois nós fomos centro cirúrgico, ficamos aí muitas horas trabalhando. Acho que assim, a gente o cirurgião vascular tem que entender que o acesso vascular é muito importante para o renal crônico. Então, é uma coisa que é difícil do cirurgião abraçar essa causa. Então, hoje, principalmente, o cirurgião vascular quer fazer endovascular, não quer fazer isso, porque eles falam assim, tem que saber. Então, eles não querem. É uma área que as pessoas não têm interesse. Mas é importante que a gente forma uma equipe, a gente tem vários cirurgiões vasculares hoje que fazem acesso vascular. Na época não tinha, era só o R1 que fazia, o R2 lá ensinando o R1 fazendo, e isso está muito bom, né? Então, é necessário que o cirurgião vascular se especialize nessa área, tem um bom resultado, e isso é prognóstico do paciente. Então, bom acesso vascular, ele não só permite tempo para que ele faça um bom transplante, né, em condições adequadas, hein, e permite que ele viva bem, a qualidade de vida boa, ao longo da sua trajetória. Nós queremos prestar um tributo para você pelo seu pioneirismo. Obrigado.